Olá! Então vamos lá começar. Primeiro passo, eu vou usar essa tábua, vou prender com um fio. Uma tábua ou um saco plástico e a fita para prender esse lado. Não tem problema que esteja assim folgadinho no ar, porque não vai atrapalhar o nosso projeto. Vou tirar a medida, sem preocupação de ficar um pouco maior. Então, aqui tem 18,5, 6,5, a altura 18, largura 19 centímetros, mais tem os 6,5, 8, 16, mais 16. Por que 16? Porque eu estou contando este lado e este lado, já dobrei. Então, 35 centímetros de tecido. Porque eu estou despreocupado em ser maior. Na verdade, sendo maior, eu ainda ajusto. Sendo menor, eu vou ter que fazer emenda. Porque aqui dentro tem relevo e eu quero deixar um pouco mais discreto. Vai aparecer, mas eu quero discreto. Eu não estou preocupando em cobrir tudo, não. Eu vou dobrar essa metragem. Vou dobrar aqui vezes 2. Isso é um 2. Aí vai dar então 8, 8, 16, 36. Dobrando o tecido. Então tenho esse tecido, ele é um algodão e ele é fino, que foi um lençol. Aí eu vou dobrar então a quantidade. Pilô ajuda bastante. Como eu vou pintar, não tenho preocupação com relação a estar riscando ele. Então essa aqui vai ser a altura que eu vou escolher, que serão 36 centímetros. Então, o bom do tecido de algodão é que você, ao rasgar ele fica retinho. Então você pega a marca, temos 36 centímetros, porque nós aqui vamos dobrá-lo. Eu preciso dobrar porque quero deixar o oratório bem mais resistente e assim ele vai também cobrir, né, os relevos, as imperfeições de encaixe de uma caixa de leite para o outro. Agora eu vou fazer 35 centímetros. 36 por 35. Aí vou passar cola e essa medida vai ser aquela que vai cobrir a parte interna do fundo e nas laterais. Gosto muito desta marca Cascoreis e é um adesivo PVA. Então, na primeira metade eu vou passar a cola. Você está vendo o pincel já usado muito. Esse a gente encontra em material de construção. A cola está ótima, dá para perceber. E essas bordas elas precisam estar com boa cobertura de cola, porque elas não podem permitir, né, que haja uma soltura entre uma fibra e a outra. Elas precisam estar completamente unidas. Quando usamos cola branca com PVA, nós precisamos sempre de um pote com água e um tecido para limpar o dedo ou os dedos. Então, inicialmente, vou usar só o tecido. Eu quero que ela fique bem colocada. Então vamos começar aos poucos e ajustar o encaixe. Certo. Aqui me diz que ela está encaixada com a outra borda, outra parte. Então o restante vai se organizando. Quero tirar
essas ruguinhas que apareceram. Então, ó, tem como fazer comprimindo e alongando um pouco para um lado e um pouco para o outro. Pensei que o tecido fosse ficar colado na parte da tábua, mas não, ele está bem solto. E como você percebe, tem um molejo no tecido, porque ainda está úmido, claro, né? Acabou de ser passada a cola. 15, 8. Com duas referências, a gente faz uma reta. Posso riscar, porque vou pintar depois. Vou descobrir a metade, né? Para que os lados fiquem iguais. E ele amolecido assim, mais fácil. 1,5 centímetro. O que essas medidas estão me dizendo? É onde eu vou estar com o tecido. Caso o tecido fique enrolado, na hora que eu estava testando ali, eu percebi que eu poderia me enrolar facilmente e colocar torto. Essa é a parte mais trabalhosa, e não tem assim tanto trabalho. Hora de cortar. Cortado. Certo? A cola eu vou passar pura em toda a superfície a ser aplicado o tecido. Ele também aproveita e vai um pouco além, tá? Vaza um pouco. Você percebe que a cola, ela como se coagulasse, né? Ela não cola em toda a superfície. Com um pouco mais de cola na posição contrária. O meio é aqui. Eu vou descer, coloco o meio, vou para algum dos lados, vou usar a régua, vou para o outro lado, porque se eu entortei alguma coisa, eu vou ver agora, vou perceber, para a lateral, e vou usar aqui os dedos. Ai, que lindo! Esse tecido, ele acaba amarrando toda a estrutura que o Marlos fez. Agora estamos pensando em acabamento, então temos que tomar todo o cuidado. Não vai ter um desperdício aqui. Agora sim, vou aplicar aqui meio que no tecido e na superfície. Aí você pode estar se perguntando, então seria bom se tivesse incluído também essa medida sobrando e abraçando aqui também. Sim, mas assim, muito comprido, você acaba tendo dificuldades nesse manuseio, né, do tecido com a cola. Eu tenho que dobrar, dobre, sem puxar, porque senão você puxa aqui, sem estirar o tecido. Vou ajudar a mantê-lo no lugar com prendedores. Enquanto faço, eu vou checando se a colagem está ok. Então você só dobra um dos lados. E aí nós vamos fazer isso, aplicar aqui dentro e depois sair com o tecido. Fique atento para que a camada fique uniforme em todas as partes do tecido. Venho até essa ponta, ponta com ponta, e jogo para lá. Passando cola. Venho com tecido. Esses riscos me ajudam a entender para onde eu estou indo com o tecido. Vou usar a espátula que eu tenho, mas pode ser a tesoura, né? Garantir que aqui atrás está ok. Segurando, né? E puxando aqui o que está na frente. Tem que ir sempre observando, né? Se não está puxando demais, porque até pode puxar a base do teto, né? E olha só, vamos continuar aqui. Já vi por este lado,
eu posso tirar esse excesso. Nós estamos começando pelo mais trabalhoso. Todo o restante é uma moleza. Porque aqui tem curvas, né? Aqui tem curvas que vão para dentro e que vão para fora. Estou marcando aqui para garantir que o ângulo de 90 graus esteja acontecendo. Olha que lindo. Se certifique que tudo esteja bem. E aí nós vamos para o próximo passo a passo. A parte do fundo que pega a lateral e essa parte de cima do teto que eu quis abraçar o lado de fora, também já dando acabamento aqui atrás, né? E a lateral do fundo também deu acabamento aqui atrás da frente, né? Do laboratório. Isso faz com que ele fique mais encorpado, mais firme. Agora vai sendo cada vez mais fácil. A parte da dobra é a parte do acabamento, então é ela que eu quero que fique lá no fundo, e fica mais bonito. Cortei e vamos colar do encaixe, esticando para não ficar rugas. Com essas dobras eu dei acabamento. Aí, no caso, se você estiver esticando e ele estiver enrugando, você estica. Se não estiver dando certo, bate com puxar, né, do tecido. E aí, depois dê uma batidinha para garantir que está bem colado. Cortando a parte mais alta, cortando a parte mais baixa. Se precisar, corto mais uma vez, se eu achar que precisa. Estamos terminando de cobrir. É uma etapa muito importante, porque termina de dar firmeza, né? Acabamento, bastante acabamento. Não é o acabamento final, porque eu quero mais.
eu vou aproveitar toda a minha ideia sobre isso, porque em muitos momentos você pode ver que você pode parar. Eu espero que você esteja gostando desse bônus. Então, prestar bem atenção. Ainda está secando, é claro, né? Acabei de fazer. Então, você vai perceber alguns movimentos. Mas o que é muito incrível é que quando seca, seca de forma espetacular. Fica tudo bem rígido. Aí, então, você vê a parte do teto e da testeira. Atrás, né? À frente, aqui dentro, as laterais, o fundo, parte de baixo, né? Olha lá o teto e na parte de dentro. Está tudo bem caprichado. Se você tiver querendo fazer algumas perguntas, viu? Passa no comentários, escreva. Se sinta à vontade de escrever. Quanto mais você escrever, mais coraçãozinho a gente receber, tudo isso é muito válido para ser divulgado. Então, escreva. E aí já vamos para a parte da massa e depois da pintura. Vamos nós. Então, vamos começar. O que eu fiz foi colocar a massa corrida aqui. A colocação da massa, talvez eu trabalhe com esse ou com esse, vou ver. Não é mais um pincel grandão, vou começar a prestar atenção no acabamento do acabamento e aí cada vez mais a gente vai afinando esse acabamento. Vamos ver, a ideia é não precisar usar a lixa fina. Quero muito que essa base seja de massa. Lembrando, né? É a primeira vez, então a gente vai aos poucos, com cuidado, vai observando e vai aprendendo. Vai tendo mais ideias e aí poderia depois trabalhar com a acrílica. A massa acrílica é muito mais rígida. Vou fazer aqui para você ver. Procura fazer, ó, de um jeito, sempre na mesma direção. Mas, por exemplo, agora estou espalhando. Então, se eu quero espalhar, eu vou espalhar para qualquer direção, esquerda, direita, para cima, para baixo, inclinado, vou espalhando. Depois que eu espalhei, eu vou ajeitando a massa. Porque eu também quero que ela pareça uma casa caiada. Eu quero pequenos riscos, quero algo suave e proporcional ao oratório. Eu coloco a quantidade de massa, uma massa fina, e outras vezes eu deixo um pouco mais de massa. Então, onde tem as emendas, aqui também, olha, tem uma emenda, eu puxo do baixo para cima para que a massa se acumule e faça uma rampa em vez de um degrau. Aqui eu quero o desnível, então eu já passo deixando ele marcado, né? Eu obedeço a linha. Se precisar deslizar a massa, apenas deite o pincel. Se quiser carregar a massa, aí deixa o pincel mais vertical. Também não segura o pincel muito baixo assim, né? Mantém um pouco mais distante ele.
bem leve agora, porque eu estou apenas suavizando a massa. E vou continuar então. Quando tiver passado, eu volto. No dia seguinte, seco, bem firme, 180. Se eu for usar uma lixa áspera, aí o movimento é bem suave. Não quero suavizar os traços, eu vou ficar por aqui, sem lixa. Vamos então à pintura. Uma coisa que acontece é que tem as marcas do encontro das caixas e da dobra da caixa. Então eu posso usá-la a meu favor. Agora é feito para você se inspirar. Vou usar um pouco de selador, né? No meu caso, o meu selador é um complementos acrílicos. Gosto muito desse corante líquido que se encontra em material de construção. Você faz a dosagem da tonalidade que você quer da cor, colocando mais pigmento, menos pigmento. Vou usar a régua para me ajudar. O pincel começa em cima da régua. Se eu não fosse pintar, usaria o selador sobre a massa. Como eu estou pintando já com o selador, estou pintando e selando ao mesmo tempo. Sempre limpando a régua. Inclino, deixar inclinada, para não borrar. Deste lado, na lateral, vai ser como se a madeira estivesse na horizontal. Três gotas. Se eu tivesse a tinta azul, eu iria usar bem pouca cor da tinta azul, porque eu quero a transparência no oratório.
Então, em vez de pegar a cor da tinta, eu vou diluindo. A massa corrida, ela já absorve. Se eu não quisesse que ela absorvesse dessa forma, eu passaria uma camada anterior de selador, sempre na posição que eu quero. Neste caso é vertical. Aqui tem uma marca, vou deixar marcado. Pego bem com a lateral do pincel o corante e o complemento, porque aí eu venho e aplico. A parte exterior, vou usar o corante amarelo. Lembrando que é um corante que vem de material de construção, para misturar com tinta, normalmente tinta branca, ou de novo, 3 gotas. Isso porque este é de muito boa qualidade. Então, estou selando a massa corrida e também estou aplicando já no mesmo instante a tinta. Eu gostei. É uma pintura que me fez lembrar a conhecida pintura naif, que é ingênua, né? Então, esses florais, né? Eu gostei. Vamos ver se o Marlos, quem fez a encomenda, vai gostar. Se inspire.
com esta ideia e decore o seu oratório. Tá certo? Qualquer dificuldade é só escrever que a gente responde. Tchau e até o próximo.